E aí pessoal, chegamos aqui no quarto vídeo da nossa série sobre rigging e objetos nulos. Hoje vamos falar sobre parenting e valores de transform. Vejam só, isso daqui, esses rapazinhos aqui. Eu vou explicar o que representa esses valores, por exemplo, o que quer dizer esse valor de anchor point, o que quer dizer esse valor de position, quais são as referências para chegar nesses valores, como o parenting vai influenciar neles também, como o scale de um parent vai influenciar na manifestação desses valores no painel composição. Vou explicar também parenting com teclas modificadoras, enfim. Vou explicar aqui minha workspace. Veja só modifiquei para ficar mais fácil aqui a nossa visualização. Aqui é o painel composição, que também é a comp space, mas para fazer um paralelo sempre aqui com o painel timeline, quando eu estiver falando painel composição, eu vou estar me referindo a comp space, ok? Aqui vai ter nossas timelines, nossos painéis timelines, né? Todas as timelines aqui que eu estou usando. Aqui embaixo tem um script Dugger, está na versão 5.0.1. Esse script ele já foi explicado no canal Layer Lemonade pelo meu camarada B-Motion. Você vai lá no YouTube e bota Layer Lemonade Dugger, ó, o B aqui, ó. Ele explica tintim por tintim como é que funciona esse script. Aqui eu vou usar para gerenciar as layers, né? Eu quis reservar esse espaço aqui apenas para os objetos que vão interagir com o parenting, para não confundir muito. E é por isso que eu estou utilizando o Dugger, porque outras layers vão aparecer aqui, explicativas, e ele vai me servir para isso, para eu não ter que ficar gerenciando por aqui. Eu tenho, nesse caso aqui, duas layers, dois objetos nulos, vão ser nossos auxiliares aqui para essa explicação. Ao lado tem caixas, como vocês podem ver, com os valores dos anchor point, position, scale, rotation, que na verdade essas são as propriedades que a gente vai focar, tá? Opacidade, ela não tem participação alguma no que se refere a parenting, né, no que se refere ao que a gente vai falar aqui. E é isso, parenting, a essa altura do campeonato, né, não preciso explicar do que se trata, mas dependendo do valor de posição, escala e rotação da parent no painel timeline, essas mesmas propriedades na children vão mudar. Quais? Position, scale, rotation. Isso vai mudar. Você viu que eu acabei de fazer um parent e já teve uma mudança aqui, né? A posição já mudou, o valor de posição. Existem várias coisas que podem acontecer, por exemplo, esse valor pode simplesmente não mudar, ó, veja só, não mudou, ou esse valor simplesmente pode zerar, ó. Deixa eu puxar a caixinha para cá, tá vendo que o vermelho zerou, né, o position e tal. Então, é isso que a gente vai observar hoje com cuidado para entender o que é que está acontecendo aqui e, consequentemente, sabendo disso, a gente vai poder trabalhar com mais liberdade a construção dos nossos rigs. Só mais um último disclaimer, rapidinho. O conteúdo que eu trouxe aqui, grande parte, eu aprendi por meio desse tutorial aqui do Jake Bartlett, que é You Need to Understand Spaces in After Effects. Aqui ele fala muito sobre o que eu trago no meu tutorial, só que numa perspectiva para controle de efeitos, uma parada mais genérica dentro do software. O que eu quero trazer aqui, na verdade, é uma coisa focada em rigging, em parenting, enfim. Existem alguns termos que ele fala aqui que realmente eu nunca vi nem no guia do After Effects, então até tomei liberdade para fazer uma tradução livre aqui. E é isso, vamos começar logo porque já está me enrolando demais. Vamos começar falando sobre posição. Posição é a propriedade aqui de Transform que, na verdade, ela mais sofre influência dessas modificações de parenting, as modificações de parenting com a escala alterada, a rotação alterada, anchor point alterado. Então, a posição acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender e, na verdade, vai ser a primeira e a última, porque ela vai sofrer influência de todas essas outras explicações que a gente vai dar. Para entender melhor essa questão do position, gente, deixa eu só falar um negócio. Eu estou usando aqui um script do Duik que me permite realizar o parent com atalho, tá? Depois, se você quiser saber como é que faz isso, você vai lá no site da Rainbox, que ele ensina lá direitinho como é que faz. Eu tenho uma postagem no Instagram também falando sobre isso, que é essa daqui, né? Aqui eu vou falar... Na verdade, eu não estou explicando como é que faz, eu estou dizendo que tem como fazer. É por isso que eu digo, vá lá no site da Rainbox que explica direitinho como é que faz. Então não se assuste, né? Se eu pegar aqui, vem aqui e simplesmente
o parent acontecer, é porque eu estou fazendo com o atalho de teclado que eu predeterminei aqui. Para entender porque é que está acontecendo com o position, né, que acontece essa modificação aqui, primeiro a gente precisa compreender alguns fatores sobre composição e camadas no After Effects. Na verdade, são dois conceitos. Vamos ao primeiro aqui na nossa composição 2, que é o ponto de origem da composição. O ponto de origem é essa região aqui. Localizada no ponto 0, tá? Aqui, ó, 0 de x, 0 de y da composição. Esse é o ponto de origem da composição, não pode ser confundido com o anchor aqui da Composition Settings, Ctrl K, Command K para quem está no Mac. Esse anchor ele vai servir para, quando a gente for redimensionar aqui uma composição, deixa eu ampliar aqui mais ou menos, pronto, vamos ver para que serve o anchor, né? Veja só, o anchor, ele não é o ponto de origem da composição, mas ele serve para isso aqui, ó. Vou colocar aqui o anchor nessa região, exatamente onde está o ponto de origem, e vou começar a ampliar o tamanho da composição, veja só. Você percebe que essa posição é preservada, como se fosse um anchor point escalonando uma layer, né? E a expansão vai acontecendo para esse lado de cá. Vou cancelar, volto mais aqui uma vez, vou colocar o anchor aqui, redimensionando, ó, esse lado aqui é preservado e a expansão acontece desse lado aqui. Como você pode ver, essa layer que eu coloquei aqui para representar o ponto de origem, na verdade ela começou a se alterar em posição. Ó, vou dar Ctrl Z e você vai perceber que não vai ser mais esse valor, vai ser 0. Entendeu? Então, esse anchor aqui, ele vai ter esse caráter, ele meio que altera o ponto de origem, mas em relação às layers, não o ponto de origem em si. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas esse assunto não é tão importante assim, né? Eu não teria como conceituar aqui, mas não vamos confundir, ponto de origem é especificamente essa região aqui e é isso. O outro conceito básico que a gente precisa entender para partir para o entendimento de posição é o conceito de ponto de origem da layer, né? Deixa eu habilitar aqui com o Dugger, ok. Ponto de origem de uma layer é a região da layer localizada à esquerda do primeiro pixel, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Como vocês podem ver, é isso aqui. Basicamente, é o que fala, né? O ponto de origem da layer é como se fosse o ponto de origem da composição, só que na layer, né? Então vai ser essa região aqui, o mais extremo possível na parte de cima, o mais extremo possível na parte esquerda. Agora tem uma sequência de arquivos aqui, que eu preciso falar, né? Que eu tenho o PSD e texto. Ah, Rafael, todos os pontos de origem das layers são no mesmo lugar, como você mostrou ali? Na verdade, não. A gente tem duas exceções. Vou falar aqui primeiro sobre o arquivo PSD. Então, o ponto de origem vai ser aqui nessa partezinha. Deixa eu falar, né? Essa ilustração aqui é do Penitent One, do jogo Blasphemous. Eu só fiz um recorte aqui. É uma ilustração do ilustrador oficial do jogo, do game, o Nerkin Jesus Campos. Ele é espanhol, não sei se eu falei o nome dele certo, mas enfim, é isso. O nome dele está aqui separado como texto, justamente para eu falar sobre o ponto de origem nas layers de texto, né? Como você pode ver aqui, o ponto de origem ele fica numa região muito incerta. Vai ser exatamente onde seria uma espécie de anchor point do texto, né? Se eu fizer um escalonamento aqui, crescer em pixels, né, o tamanho da fonte, você vai ver que ele está escalonando em relação ao anchor point aqui, mas na verdade se eu mudar o anchor point, esse crescimento não se altera, né? Não tem relação com isso, né? O anchor point ele nada mais está localizado no ponto de origem da camada de texto por convenção. Quando você cria, ele já fica diretamente no ponto exato do ponto de origem da camada. Então, esse é o ponto de origem dos textos. A depender da fonte que você estiver usando, ele vai mudar, né? Tipo, vai ser em outro lugar, dependendo também do parágrafo. Deixa eu clicar aqui. Vou botar o parágrafo para cá. Ó, ele também muda de lugar, né? No caso, não é nem que ele mude de lugar, o texto vai para outra região. É uma coisa meio complicada de entender, mas eu acho que para rigging, né, não teria
não teria grande necessidade de ir a fundo disso, não. Acho que é uma tecnicalidade que não seria necessário a gente entender mesmo a fundo, a não ser que se a gente trabalhasse com motion de texto e tal, é uma coisa que eu não domino, mas quem quiser compartilhar algum conhecimento aí nos comentários, fique à vontade, por favor, o espaço está aberto. Vamos continuar aqui, né? O PSD, como a gente falou, tem o ponto aqui, o texto tem esse ponto especial do ponto de origem. Footage. Aqui eu tenho uma animação de logo que eu fiz para o meu amigo ilustrador Beto Lima, ilustrador foda. Ponto de origem de footage é o mesmo, ó, é aqui, tá? Nessa região. Sólido também, assim como os objetos nulos, né? Os sólidos têm o ponto de origem nessa região. O arquivo vetor do Illustrator também, não importa se o Rasterize Layer está ligado ou não, ele vai acontecer aqui também. Temos pré-composição, a pré-composição é a mesma coisa, mesmo com o Collapse Transformation ligado e o Bounding Box do Shape Layer que está dentro da pré-composição, né? Ele está sendo enunciado aqui, mas na verdade o ponto de origem está nessa região aqui de cima. E lá vamos a outra exceção para confirmar a regra, são os Shape Layers. Os Shape Layers eles têm um comportamento um pouquinho mais entendível, porque a gente sabe que o ponto de origem de um shape layer é no centro, é exatamente no meio. Mas vai depender também se nos contents o painel transform, estiver completamente zerado, e também aqui na ellipse path, nesse exemplo aqui de círculo, né, a posição tem que estar zerada também, e se fosse uma máscara, né, se fosse deixa eu converter aqui para path, se fosse um path, ele deveria estar centralizado com a composição para poder esse ponto de origem realmente estar no centro. Já já a gente pode voltar aqui a falar sobre Shape Layers, mas com o conhecimento que a gente já definiu aqui, né, que é o ponto de origem da composição e o ponto de origem da layer, a gente já pode começar a entender alguns desses valores, no caso Anchor Point. Vamos falar aqui sobre o queridíssimo Anchor Point. O valor de Anchor Point, o que é que ele representa? É a distância em pixels entre a localização do Anchor Point da layer e o ponto de origem da layer, né? Então não tem nada a ver com a composição, é um sistema fechado, né? Tudo acontece aqui. Nesse caso aqui, a gente tem uma representação de um Y igual a 340 pixels de altura e o X 340 pixels de largura aqui, que é, no caso, a localização do nosso Anchor Point. É essa relação de distância entre esses dois pontos que a gente pode aferir esses dois valores aqui. E agora voltando, Shape Layer, eu falei que o ponto de origem dele é no centro, e é por isso que o Anchor Point já vem zerado, né? Porque ele está exatamente no centro, que é também o ponto onde está a origem da layer, Shape Layer, né? No caso, vamos ver aqui outra layer para ficar mais consolidado. Vamos voltar aqui para o Penitent One. A gente aqui no caso tem um Anchor Point que é 1080 por 1080. É uma ilustração quadrada, né? O bounding box dele é quadrado. E o que a gente pode aferir é que esse Anchor Point aqui tem essa distância em X de 1080 pixels e é a altura de 1080 pixels. Você pode estar perguntando, caramba, mas tem 1080 pixels aí mesmo? Cara, tem, mas perceba que o scale aqui da minha ilustração está 50%, né? Se eu botar 100%, aí vai fazer mais sentido, né? Agora sim, agora parece ter 1080, por quê? Porque eu já demonstrei que a nossa composição tem a altura de 1080 e ficou até esquisito. Como é que tem 1080 ali? Tem 1080 por causa da escala. E essa questão da escala, vocês já perceberam aqui que ela tem influência sobre essa quantidade de pixels, né? Já já a gente vai falar sobre isso e a coisa vai fazer um pouco mais de sentido. E eu posso falar também sobre pré-composições. A gente tem aqui o Anchor Point no centro e o valor está exatamente 960 por 540. Então faz total sentido e é por isso que o Anchor Point está aqui e o nosso ponto de origem da layer está aqui. Se eu habilitar o Collapse Transformation aqui, nada acontece, né? Os valores continuam iguais e, enfim, foi daí que eu tirei essa explicação que eu passei para vocês. Tá, agora vamos lá para Position, né? Nosso grande astro aqui do nosso estudo, porque eu considero o mais complicadinho aqui.
Deixa eu desabilitar nossos anchor point. Vamos para a definição do valor de position. O que é que representa esse valor que a gente vê aqui do position, né? É a distância em pixels entre a localização do anchor point da layer e o ponto de origem da composição. Vale salientar que essa é uma definição de valor de position de uma layer sem parent, tá? Esse aqui, então essa relação de distâncias acontece entre o anchor point da layer e o ponto de origem da composição, como vocês estão vendo aqui. Nesse caso a gente tem um x 960 pixels e a gente tem um y 420 pixels. É assim que a gente define o valor de posição, a partir da relação desses dois pontos aqui. Agora, deixa eu desabilitar aqui. Agora, com uma layer com parenting, aí a relação é diferente, né? É a distância em pixels entre a localização do anchor point da children, esse daqui, e o ponto de origem do parent, que é aquele pontinho aqui no lado esquerdo superior, que a gente já falou. Então, essa relação de valores é entre esses dois pontos. É por isso que quando a gente faz um parent aqui, né, deixa eu mover aqui, tá invisível, mas vocês podem supor aqui o que está acontecendo. Se eu fizer esse parent, é por isso que o valor simplesmente salta, ele simplesmente pula. É porque a relação deixa de ser entre a layer e a composição e passa a ser entre duas layers, children e parent. Então é isso, os valores de anchor point e position são definidos dessa forma, né, espacialmente aqui no painel composição e painel timeline, e quando há a relação de parent, esses valores vão saltar, porque essa relação deixa de ser entre layer e composição e passa a ser entre layer e layer. A partir de agora eu vou começar a explicar sobre escala e rotação e sua influência nessa relação de parent. Aí é aqui que o negócio começa a ficar um pouquinho mais obscuro, um pouquinho mais complicado de se entender. Vamos lá, deixa eu puxar esses dois para aqui para cima, separar aqui. Beleza, vamos para a definição do que a escala de um parent exerce sobre uma layer children. A children assume a proporção de escala da parent, mas automaticamente no painel timeline compensa essa distorção nos valores, mantendo-o com a forma original no painel composição. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Eu vou pegar aqui a nossa parent, que não é parent ainda, tá? E eu vou escalonar aqui, vou deixar ela com 150 aqui, beleza. Tá, quando eu fizer o parent, vocês vão perceber que a imagem aqui, né, no painel composição, a forma do meu objeto nulo vai se manter, mas esses valores não. Vamos lá. Fiz o parent e veja só o que aconteceu. O position, a gente já sabe que ele sofre alteração por causa daquela relação que a gente já comentou. Agora o scale, veja só o que aconteceu. É até um pouco esquisito, porque eu escalonei a parent em 50 pixels em X, e ele fez uma compensação aqui de 33 pixels, né? É uma coisa meio maluca essa relação dos valores, mas é isso que acontece. Se por acaso eu viesse aqui nos valores e deixasse 100 por 100, olha o que acontece. Ele assume a forma do parent, como tem aqui na descrição, né? Ele, na verdade, é uma ação elementar do After Effects. Eu não saberia explicar por que isso acontece, mas sempre que há um parent com escalonamento alterado, a children vai manter a forma no painel composição, sendo que os valores no painel timeline vai mudar, né? Vai haver essa compensação para que essa forma se mantenha e ao mesmo tempo ele assuma essa proporção da parent. E aí tem uma coisa bem interessante aqui, deixa eu dar Ctrl Z, se eu vou tirar aqui nosso textinho aqui de escala, que a gente já leu, eu vou baixar nossos dois protagonistas aqui, vou criar dois objetos nulos, vou mudar a cor aqui para não ficar muito chamativo. Ambos, um vai ficar aqui, esse vai ser o do nosso nulo vermelho, e esse outro parent aqui vai ser nosso nulo amarelo. Agora eu vou mostrar para vocês como que a escala de um parent pode influenciar nos valores de position de uma children.
E isso que vai acontecer aqui foi muito bem explicado no vídeo 2, mas eu vou repetir aqui só para consolidar o conhecimento. No vídeo 2 vocês vão lembrar, para quem assistiu, a gente fez o rig da cabeça de um personagem, que ele gira a cabeça assim, apenas utilizando essa relação de escala, parent, objeto nulo e tal. Então, vou escalonar aqui o parent do layer vermelho, deixar ele com, botar 1000 aqui, pronto, 1000. Vou botar eles abaixo aqui para não ter problema. E aqui esse eu vou diminuir, né? A escala vai ser bem menor. Ok, vou fazer o parent. Fiz. Nada mudou, né? Quer dizer, os valores mudaram, tá? E vou fazer o parent com esse daqui. Veja só, os valores estão bem diferentes aqui, né? A gente tem um valor de x negativo, e isso pode ser percebido porque o nosso parent está um pouco à direita da nossa children, e olha só os valores dessa layer vermelha, né? 1 e 39, num espaço tão grande, né? Deixa eu desfazer aqui só para ver o que está acontecendo. Ó, tantos valores altos, de repente o valor ficou pequeno. Veja só, se eu adicionar aqui, por exemplo, mais 50, ele tem um deslocamento significativo aqui, e o nosso outro objeto nulo, se eu adicionar 50, esse valor é minúsculo, né? Isso acontece por quê? Porque a representação de valor de position da children no painel composition é relativo à configuração pré-determinada de scale e rotation da parent, né? Então, tipo assim, o pixel dessa children aqui agora está um pixel gigante, está um pixel com escala 1000. E esse pixel aqui agora está com escala 20, né? 19, sei lá. E aí você vê que são distâncias bem diferentes. Inclusive, se eu tentar no painel, diretamente aqui no painel Composition, mover ele só deslocando, ó como fica esquisito. O outro lá, ó, tá voando, tá ligado? Porque o pixel que move esse objeto nulo amarelo é bem menor que o pixel que move esse objeto nulo aqui. Tudo causado por um parent reescalonado. É isso que acontece. Foi isso que a gente usou ao nosso favor no vídeo 2, em que a gente fez aquele rig de cabeça daquele homem tribal lá. Então é isso. Isso é escala na relação de parent e children. Agora a gente vai falar sobre rotação. Beleza. O princípio é o mesmo da escala. A children assume a rotação do parent no painel composition, mas um valor compensatório no painel timeline é aplicado para que a camada volte à rotação original. Vamos lá. Do que se trata isso, Rafael? Deixa eu fazer aqui uma alteração. Tá vendo que a rotação está 45, né? E aí eu vou fazer o parent. E aí nossa posição altera e também a rotação. Perceba que visualmente aqui no painel composition ele parece estar a mesma coisa, mas na verdade ele está com menos 45, porque naturalmente, de acordo com o que os programadores do After Effects queriam, não sei, a children ela vai assumir a mesma rotação da parent, né? Tipo, fiz aqui essa conexão e aí ele assumiria, né? Deixa eu alterar aqui. Se esse valor ficasse 0, veja só, e você percebe que ele está com a mesma rotação do parent. Mas, naturalmente, o programa ele já vai fazer essa compensação e o valor muda, né? Então, tem que ficar atento a essas mudanças, porque às vezes você está fazendo, né, uma ligação de diversos membros de um rigging, diversos objetos um no outro, de repente quando você faz um parent com uma children que sua rotação está conectada a outra, né, um constraint, algum outro negócio lá do rigging, ele vai fazer essa alteração e você se perde, meu Deus, o que é que está acontecendo? Na verdade é isso. Essa é a influência da rotação de um parent para uma children. Mas a rotação ela não se limita a afetar só a rotação, né? Ela também afeta position, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Eu vou selecionar aqui as duas camadas, vou trazer para cá. Veja como é complicado o negócio. 200, 200. Vou deixar um valor redondinho aqui. Deixa eu aproximar aqui e tal. Beleza. Veja só o que é que vai acontecer. O painel
do vermelho vou deixar aqui, o painel do amarelo vou deixar mais ou menos aqui. As layers estão na mesma posição aqui, tá bom? Eu vou pegar essa layer aqui, General, vou girar um pouquinho e vou conectar o nulo 2. Vocês vão perceber que o valor de nulo 2 tecnicamente deveria ficar igual, porque o nosso parent aqui, nosso futuro parent, ele está com ponto de origem dele, né, o ponto de origem da layer está no mesmo ponto de origem da composição. Então, essa layer deveria ficar com os mesmos valores de posição, mas não é o caso. Ó. Veja que modificou. E olha que doido. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Eu vou fazer com que essa linha do parent passe da linha das nossas layers aqui. Ó. E aí esse valor vai ficar negativo, inclusive. Veja que o valor de y está negativo agora. Por que isso acontece? Que é o seguinte, a rotação ela vai alterar a orientação do ponto de origem. Né? É como se... Deixa eu desfazer aqui. Vou conectar aqui, fazer um parent. Na verdade, é como se o ponto de origem da composição, no caso é da lei aqui, né? Mas eu fiz essa conexão só para representar. Ó. Veja só o que está acontecendo. É como se isso aqui estivesse acontecendo. Ó. Tá vendo? Então, se na composição, quando a gente vai para acima do eixo X, do nosso ponto de origem da composição, esse valor não fica negativo, então quando a parent faz essa rotação e tecnicamente a children ela está acima desse ponto, então ela vai ficar com o valor negativo. Ela está acima, essa layer está acima do eixo X do ponto de origem dessa camada. É por isso que o valor de Y dela fica negativo. E veja só, ela mudou a orientação dela, né? Então, o que é X aqui, o movimento em X é nessa direção. O movimento em Y é nessa direção agora. Veja só. Ó, tá vendo? Se você fizer um movimento retilíneo aqui segurando Shift, você vai ver que tanto o X quanto o Y tá se modificando. Por quê? Ele está fazendo um movimento na diagonal. Então é isso que acontece, né? Quando a gente tem a conexão de children com a parent rotacionada. Todas as propriedades explicadas. Agora eu posso falar uma última coisa, antes de ir para as teclas modificadoras. Vou deletar isso aqui. Tá, vocês sacaram que a gente está usando aqui sempre um padrão de 1 grau de parent, que é uma layer parenteada a outra. Mas quando se trata de 3, 4, aí o negócio começa a ficar meio nebuloso, porque as referências aqui dos valores do painel timeline, elas não vão corresponder exatamente ao que o parent tem. Vou explicar aqui de uma forma mais prática. Digamos que eu tenho aqui essa modificação e eu queira fazer aquele efeito que a gente fez no vídeo 1, que é aquele efeito de scale, utilizando essa super deformação de scale para a rotação da children ficar deformada, né? Aquela parada assim, se eu conectar aqui, for rotacionar e faz isso. Você vai ver que a escala, a numeração da escala aqui está super deformada, né? Com o X alterado, o Y também, mas também pode acontecer isso aqui, ó. Eu vou duplicar, ó, estou duplicando o objeto nulo com as mesmas proporções do outro e vou fazer o parent. Quando eu faço isso, zera tudo, né? Posição a gente já sabe que zera por causa da relação com o parent. O scale ficou 100 por 100 porque ele está parenteado a um parenting com as mesmas proporções, então fica 100 e rotação está zerado aqui. Aparentemente, se você conectar o objeto nulo ao objeto nulo 2, ele não vai ter alterações senão de posição. Mas não é o caso. Tá vendo que teve a mesma alteração aqui em escala, posição, e se eu rotacionar, ele vai deformar do mesmo jeito. Então, aquela coisa, os valores de parenting no painel timeline nem sempre vai corresponder realmente o que são, né? Porque eles podem estar com vários parenting e esses parenting vão alterando esses valores. A minha dica é, para você realmente saber quais são os valores de um parenting antes de você fazer a conexão, você vem aqui, ó, desfaz o parenting, aí você vai ver qual é a situação da layer, e aí dá Ctrl Z, e aí faz o que você precisa, tá? No final das contas, essas modificações malucas, tipo esse daqui da rotação, elas podem ser contornadas, né? De repente você precisa fazer conexão com um layer desse tipo aqui, mas não quer que isso aconteça, essa rotação. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar um intermediário, né? Vou criar
objeto nulo aqui. Deixa eu ver como é que eu posso pegar o position. Deixar ele na mesma posição, né? Pronto, digamos que está assim. E aí você coloca ele, sei lá, estou colocando ele na mesma posição desse objeto nulo super deformado. Você quer que a layer acompanhe a rotação desse parenting aqui, mas não quer que ele deforme daquele jeito que deforma quando ele mesmo rotaciona no eixo dele. Então você vem aqui, coloca esse intermediário, né? Ele vai sofrer essa alteração, mas por ele estar com a proporção 100 por 100, que no final das contas é meio que o que importa aqui, certo? Quando você fizer a conexão, ele vai rotacionar normal. E se o objeto nulo for rotacionar, deixa eu só desfazer aqui esse parent, porque ele vai provocar a distorção, né? Porque ele está conectado a um layer deformado. Se esse objeto nulo for rotacionar, aí ele rotaciona normal também. Tudo isso graças ao intermediário. Então a gente pode chegar à conclusão que essas relações de deformação aqui, de scale, rotação, elas têm a ver com valores circunscritos ao ponto de origem da layer, sabe, o que a gente está vendo aqui na composição, né, que de fato está aqui um objeto 100 por 100 no painel composition, né, mas aqui no painel timeline ele está super deformado. Então, nesse quesito, o que importa é a aparência, digamos assim. É o máximo que eu consigo explicar. Eu não sei exatamente aqui, tecnicamente, como é que eu posso explicar isso, mas a gente pode ter essa visão aqui tranquilamente, porque através de experiências aqui a gente viu que é assim que funciona. Por fim, ufa, graças a Deus, por fim a gente vai falar agora sobre teclas modificadoras, tá certo? Que são as teclas Alt e Shift quando a gente vai realizar Parent, né? A gente já utilizou isso nos tutoriais anteriores, deixa eu desabilitar isso aqui. Se a gente fizer um Parent segurando Shift, a nossa Children ela vai ocupar o mesmo espaço da Parent. Não é exatamente isso, eu vou falar sobre isso agora. De cara, se forem dois objetos nulos que não tem modificação de anchor point, você vai pensar que é isso que está acontecendo. Ele vai simplesmente ficar por cima, exatamente onde tem que ficar. Mas não é bem isso. Essa sobreposição que acontece quando a gente faz parent com shift, na verdade tem relação com o anchor point de ambos, né? Se eu modificar aqui o anchor point, né? Veja só, modifico o anchor point para cá, modifico esse anchor point para cá. E aí eu vou fazer uma modificação aqui, né? Deixar aqui assim. Se eu fizer o parent segurando shift, aí você vai ver que ele não fica exatamente sobreposto. Na verdade, ele vai sobrepor os anchor point, né? Ele vai assumir a forma em rotação, em escala, mas a posição exata não vai ser. É só essa questão do anchor point que vão se encontrar aí. Só uma curiosidade aqui, galera. Quando você, sei lá, você está aqui com esse parent realizado aqui e tal, e você vai desfazer um parent, se você segurar Ctrl, você desfaz o parent. Se você segurar Ctrl e Shift, ele vem diretamente zerar o ponto de position, né? Colocando o anchor point exatamente no ponto de origem da composição, né? Se esse ponto anchor point tivesse alterado aqui e eu fizesse essa mesma coisa, ele viria a fazer o mesmo rolê. Não altera o anchor point, mas altera o position para ele ficar zerado indo para esse ponto. Se a gente não tiver nenhum parent, mesmo assim, segurando Ctrl e Shift vindo para cá, você vai mover sua layer para esse ponto aqui. E agora vamos falar sobre a tecla modificadora Alt, o que é que ela provoca nessa relação de parent, né? Eu vou deixar os valores aqui bem redondinhos, vou deixar 100. Deixa eu botar aqui 100, 100. E aqui eu vou resetar. Beleza, resetou. Isso aqui não me interessa mais. Aqui, tá. Então a gente tem aqui essa layer com posição 100, 100, e a gente tem a nossa layer com a posição resetada aqui, 960, 540, né? O que é que acontece com o parent enquanto a gente realiza ele segurando Alt? Veja só os valores, olhe para os valores que acontece. Nada, né? Mas no painel Composition tem uma modificação de posição, né? Ele andou aqui, mas quanto será que ele andou? Para a gente saber quanto ele andou, a gente só desfaz o parent aqui, só segurando Ctrl, aí você vai ver que ele
na verdade andou 100 frames em X e 100 frames em Y. Logo, a gente pode concluir que a tecla J, ela serve justamente para isso. Ela mantém os valores da children, né? Você tem aí, sei lá, você tem uma layer que você já está com os valores de position conectado por expressão a outros controladores que eles precisam que esse valor se mantenha fiel, não importando onde a layer se encontra na composição. Se você fizer um parent normal, só passando para cá, você vai ter alteração de valor. Mas se você fizer segurando J, aí você tem uma modificação aqui de posição no painel Composition, mas os valores no painel Timeline permanecem. Então, essa é uma função bacana que eu não vejo muita gente falar sobre, né? Diz que, na verdade, não tem serventia nenhuma, mas, na verdade, tem. Para rigs complexos, esse tipo de recurso pode chegar a ser até fundamental. Quando a gente desfaz esse parent segurando Alt, ele vai fazer o sentido contrário. A gente, no caso, quando fez, ganhou 100 por 100 no painel Composition, né? Mas aqui o valor ficou igual. E quando a gente desfaz, o valor vai se manter igual e nossa children vai voltar à posição original, o que realmente corresponde a esses valores aqui do nosso painelzinho, né? E galera, meu Deus, eu nem acredito que eu terminei. Esse é o conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês sobre parenting e valores no painel Timeline. Mas não foi só isso que a gente tratou aqui, né? A gente tratou de espacialidade dentro das composições, a gente tratou de teclas modificadoras, a gente tratou de uma roma de coisa, e tudo isso para a gente ter em mente processos do After Effects que, sendo esclarecidos, a gente pode fazer nossos rigs com mais segurança e a gente pode bolar aquelas ideias malucas que eu tive nos primeiros tutoriais, né? Que é fazer o head turning daquele homem tribal sem usar Duik, né? Só usar parenting, que é fazer aquele efeito de skill na abóbora sem usar plugins, né? Esse tipo de coisa é bem legal porque esses recursos fixam na gente como que o programa funciona e assim a gente pode construir nossos rigs com mais, como é que eu posso dizer, com mais propriedade, com mais firmeza, sem vacilar, né, sem cometer erros, né, a exemplo do que eu mostrei num tutorial meu do Instagram, em que eu até mostrava, né, eu fiz um link aqui do Kona, né, eu peguei essas layers aqui e fiz uma conexão com um shape layer, e de repente o meu Kona ficou todo deformado, eu falei, caramba, tá. Fiz uma brincadeira lá com o Pingo, né? E, na verdade, foi com esse conhecimento que eu passei para vocês, que se eu vim aqui, né, sei lá, eu vou se eu vim aqui e zerar essa layer e fizer a conexão, né, vou fazer a conexão normal, né, o parent, aí eu não tenho nenhum problema, né? Minhas layers não têm os valores. Minhas layers que agora são children, elas não vão ter os valores alterados, e aí eu posso fazer esse parent que nada vai acontecer. E uma coisa a mais, né, se eu, sei lá, vou dar Ctrl Z, e agora, se eu vim aqui e colocar lá Make Comp Size, o meu sólido vai ocupar todo esse espaço, e aí eu posso usar uma máscara aqui, mascarar ele, deixar só nessa região, para representar que eu vou alterar só essa, só não, né, quase 50% do corpo do cara, que eu vou alterar essa parte aqui, inclusive eu posso colocar o Anchor Point para cá, caso eu queira fazer uma rotação, e enfim, e aí eu posso, deixa eu puxar aqui para baixo, feito isso, eu posso selecionar aqui, fazer a conexão com esse nulo, e tudo certo, ó. É para isso que serve o conhecimento que eu passei para vocês hoje. E aí, no caso, vocês vão usar a criatividade para criar outros tipos de solução para outros problemas que talvez eu nem conheça e só vocês estão passando aí. Quero agradecer a audiência de quem escutou, assistiu esse tutorial até agora. Eu sei que não é fácil, mas quem realmente tem interesse em trabalhar a fundo rigging no After Effects, cara, parabéns, você tá no bom caminho aqui, tá? Não é porque eu tô fazendo, não. Obrigado pela sua audiência. Convido você a curtir esse vídeo, caso ele lhe seja útil.
e também compartilhar, né? Compartilhar esse conhecimento que eu estou proporcionando aqui de forma gratuita, com muito prazer, com muita vontade assim, que eu tenho de difundir esse tipo de coisa que para mim é muito útil. Agradeço também os comentários, as curiosidades, quem também enxergou algum problema, algum erro, por favor, aponte aí, não tem problema nenhum. Um abraço, fiquem bem e valeu!